Nós estamos aqui na Basílica Nossa Senhora do Rosário, estão reunidas umas 3 ou 4 centenas de pessoas que são familiares, amigos dos arautos, ex-membros dos arautos e que fazem parte dessa grande família espiritual. Tem irmãs da Sociedade Regina Virgem, há também irmãs do ramo feminino dos arautos do Evangelho e alguns sacerdotes também que fazem parte da Sociedade de Vida Clerical, de Vida Apostólica, Virgo Flores Carmelli. As irmãs são de Regina Virgem. E ontem o Fantástico nos enviou, a TV Globo, para o programa Fantástico, enviou para o setor de imprensa dos arautos do Evangelho um novo pedido de entrevista. E foi respondido, algumas horas depois, dizendo que concederíamos a entrevista desde que o Fantástico nos enviasse as perguntas e na edição do programa eles pusessem também, quando falasse das acusações, fizesse o contraponto, acusação e defesa. E que não fizesse como ocorreu no último programa domingo passado, em que isso não aconteceu. Fizeram perguntas, obtiveram respostas e assuntos que não foram tratados na entrevista foram depois na edição e foi para a rede nacional, numa espécie que se somou a essa espécie de linchamento midiático a que a Associação Arautos do Evangelho está sofrendo neste momento. Poucas horas depois, telefonou para mim o Renato, que falou comigo, tem umas 2 ou 3 trocas de telefone, dizendo que não era praxe do Fantástico enviar com antecipação as perguntas e que eu não me preocupasse, etc. E eu disse para ele que não podemos reeditar, eu tinha falado em 2 ocasiões com ele, o caso Escola Básica, que vai completar quase 20 anos. Afirmei para ele que no caso Escola Base, todos foram vítimas, sejam vítimas da desinformação, sejam vítimas das calúnias que as pessoas foram objeto, no caso concreto, os donos da Escola Base. Mas todos também foram responsáveis, porque não checaram as informações. Aceitamos a entrevista, depois de uma troca de telefonemas de mensagens, apesar da arbitrariedade de não nos enviar as perguntas, e quando chegaram aqui na Igreja Nossa Senhora do Rosário, com um atraso bem razoável, esperamos tranquilamente, eles entraram na igreja e nos cumprimentou, etc., o Wallace Lara, com a sua equipe, e recebemos, como sempre fazemos com todas as pessoas que vêm às nossas casas, abrimos as portas para eles, e como é que ele agiu em relação a nós. Agora eu me dirijo a todos os brasileiros, especialmente aqueles que são católicos, apostólicos, romanos. Eu me dirijo também aos brasileiros de boa vontade, aqueles brasileiros que se orgulham de ser brasileiros e que sejam agora testemunhas desta campanha de difamação, desta campanha de discriminação a que a mídia está nos submetendo. Eu disse para ele, o repórter Wallace, que ele poderia perfeitamente nos entrevistar. Estava disposto a responder as perguntas que desconhecia, mas haviam pessoas ali que estavam interessadas em falar porque elas tinham uma palavra a dizer. Essas pessoas quem eram? A irmã Terezinha, cujo nome Terezinha de batismo, né? Sim, e o Carina. nome Carina, irmã Carina, cuja imagem foi vinculada pelo Fantástico e por outras redes sociais e outras mídias, que é aquela questão toda do exorcismo, como se ela tivesse sido obrigada a fazer voz, quando isso não é verdade. Está aqui a irmã Mariane, porque foi também falado no programa anterior do Fantástico que havia discriminação racial entre os arautos. E eu disse para o Wallace, elas são tanto arautos quanto eu, e hoje as mulheres querem falar. Mas as perguntas que eu tenho, dizia ele, são para você. Não, eu sou arauto como elas, podem responder pela instituição. E ele se recusou a ouvir as mulheres, ele se recusou a ouvir alguém que é afrodescendente, quando a mídia está nos acusando de racismo. A mesma mídia que nos acusa de racismo se recusa a ouvir uma irmã que pacificamente queria contar a sua versão. A mesma mídia que nos acusa de violência se recusou a ouvir esta irmã que está sendo objeto de uma verdadeira campanha em que a sua imagem está sendo exposta em todos os lados sem a sua permissão. Ela já não tem mais privacidade. Chegou o momento, queridos brasileiros,
Chegou o momento, queridos irmãos e irmãs, em deixar as coisas claras. E muito mais coisas serão reveladas ao longo dos dias. Eu sei que amanhã seremos mais uma vez linchados pelo Fantástico. Isso não nos importa, porque como diz o canto da Imaculada, de 1000 soldados não teme a espada, quem pugue na sombra da Imaculada. E aqui eu quero... E aqui eu quero dar a oportunidade àqueles que não podem silenciar. Eles têm o direito de falar. A mesma internet que difama, abre agora suas portas para ouvir a verdade. Vamos restabelecer a verdade de modo ordeiro, pacífico, com dignidade, com respeito às leis civis e eclesiásticas, dentro do direito. Enquanto houver Estado de Direito no Brasil, nós vamos falar. A não ser que esta campanha seja o prenúncio de um novo estado de coisas no Brasil, mas eu não posso acreditar que neste Brasil ordeiro e pacífico, uma perseguição religiosa, uma perseguição racial, uma perseguição contra as mulheres seja admissível. Isso não. As mulheres têm o direito de falar. Muito obrigado.